Boa noite a todos. Sempre uma grande satisfação estar aqui e eu espero realmente poder contribuir para a compreensão deste propósito desse encontro de hoje sobre o tema ser gente. O que é ser gente? Ser gente é, antes de tudo, renunciar, abrir mão, abster-se das máscaras, das fantasias de onipotência que a gente desenvolve ao longo da vida. Nós não temos nenhuma culpa de acreditar que somos capazes muito além do que somos, na verdade. A sociedade cria essa ideia de que nós temos que dar conta de tudo na vida. Garotos não choram, então homens não podem chorar. A mulher sábia edifica o lar. Então, a culpa de um lar desfeito é da mulher. Então, a gente já tem que carregar essas culpas, né? Se você for uma boa mãe, se você tiver bons pais, os teus filhos estarão muito bem encaminhados. Então, se ele se desencaminhar por alguma razão, a culpa é sua. Então, nós aprendemos desde muito cedo a assumir uma responsabilidade grande demais, até por ações, até por circunstâncias sobre as quais nós não temos controle. Nós não podemos determinar a ação do outro ao longo da nossa vida. Mas isso é incutido, essas crenças são colocadas na cabeça da gente. Mãe é a rainha do lar, mãe é santa. Santa coisa nenhuma, qualquer uma de nós aqui que tiver um filho não vai santificar por isso. Maternidade não santifica ninguém. A gente continua humano, a gente continua gente. Gente como qualquer outro ser humano, passível de erro, passível de falhas, passível de confusão, passível de desestabilizar a qualquer momento. Nós não somos estes super-heróis, essas criaturas inatingíveis que a sociedade incute na cabeça da gente e que a gente acaba... Nós somos meramente humanos. Nós estamos aqui por alguma razão e temos a obrigação de nos melhorar a cada dia, a obrigação de, através do estudo, através da oração, através da meditação, através da convivência com os nossos irmãos, aprendermos a entender melhor quem somos e o que estamos fazendo aqui. Então, ser gente é simplesmente aceitar essa condição de falibilidade, essa condição de que podemos sim errar. Ninguém aqui é Deus. Ninguém está aqui para ser perfeito. A partir do momento que aceitamos as nossas falhas, nós começamos a tomar consciência delas e passamos a melhorar a nossa vida. Agora, se eu negar que eu tenho a condição de errar, está em mim, é inerente à minha pessoa a chance de errar, eu nego as minhas falhas. Logo, eu não tenho que melhorar. E presta atenção como nós fazemos isso. O nosso discurso, muitas vezes, é diferente do modo como a gente age na realidade. A gente diz assim, eu não tenho dificuldade nenhuma para assumir os meus defeitos, mas a gente sempre tem razão. Né? Quais são os teus defeitos? Eu tenho muitos defeitos. Quais? A gente não consegue nomear, a gente não consegue dizer quais são, porque de verdade a gente não enxerga. Porque se nós enxergássemos as nossas falhas, nós melhoraríamos. E por que a gente não enxerga? Porque a gente está condicionado a pensar que temos que ser perfeito. Imitar o grande mestre Jesus Cristo, tentar ser como ele, não significa que nós vamos atingir essa condição nessa vida. Não significa que o próprio Jesus Cristo tinha os momentos dele que ele perdia a calma com as situações. Tinha os momentos que ele sentia medo. Teve momentos que ele quis fugir. Na própria hora da morte ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não queria aquele destino para ele. Então, o próprio Jesus Cristo tinha sentimentos humanos. E por que a gente acha que nós estamos acima do bem e do mal? O que nos faz pensar que nós não podemos ter errado como mãe, como filho, como esposa, como irmão, como profissional? Nós podemos falhar. Nós somos gente. Nós somos humanos. Absolutamente humanos. Às vezes a gente vê atos de crueldade, de extrema crueldade, atos hediondos, e a gente diz assim, é desumano, essa ação é desumana.
Não, meus irmãos, essa ação é absolutamente humana. O ser humano é capaz de cometer atrocidades, o ser humano é capaz de armadilhas, ele é capaz de promover ciladas para prejudicar o outro, para ter benefício, para se beneficiar. Então, e nós não podemos pensar que quem faz coisas hediondas está numa esfera diferente da nossa. Porque no momento que a gente diz que é desumano quem faz isso, é como se nos separássemos dessa condição. E é a nossa espécie que é capaz de cometer isso. Sabe por quê? Porque é humano, porque é gente. E gente erra. E a partir do momento que a gente aceita que a gente erra, a gente passa a conviver, mesmo com aqueles capazes de atrocidade, como irmãos. Aceitá-los num nível de compreensão maior. Não é aceitar atos hediondos, mas aceitar que a nossa espécie comete essas coisas. E qualquer um está sujeito a isso. A questão é que nós nos policiamos, nós buscamos a melhoria, nós tentamos ser melhor a cada dia. E ser gente é reconhecer tudo isso. Ser gente é entender que nós estamos aqui fazendo o nosso melhor. Fazendo o melhor que nós conseguimos fazer todos os dias. Mas o nosso melhor muitas vezes não é bom. Às vezes não é bom para nós mesmos. Às vezes não é bom para as outras pessoas. E quem está à nossa volta pode nos dar um senso de orientação melhor. Muitas vezes as críticas que recebemos são desejos verdadeiros de nos ajudar. Aquelas pessoas que chegam e têm coragem de dizer, olha, o que você está fazendo não está legal. Você está agindo dessa maneira, mas isso não está produzindo bons resultados. Nem sempre nós temos condições de ser ator e espectador da nossa vida. Não dá para atuar e ser plateia ao mesmo tempo. Nós precisamos desse retorno das outras pessoas. E se a gente tiver uma capacidade de ampliar os nossos ouvidos para ouvir mais, e depois pondera, ouça o que as pessoas têm para te dizer a seu respeito, peça a opinião delas, lembrando sempre que qualquer coisa que eu digo a respeito de alguém é só a minha opinião. E qualquer coisa que alguém diz a meu respeito é só a opinião daquela pessoa. É um modo de pensar a respeito dos meus comportamentos e das minhas atitudes. Acontece que depois que eu ouço o que o outro tem para me dizer, pode soar estranho, pode me parecer diferente da concepção que eu tenho. Como eu me vejo pode ser completamente diferente do modo como os outros me percebem. E eu preciso digerir, eu preciso processar. Nem sempre é tranquilo ouvir críticas, porque nós estamos acostumados a pensar que somos perfeitos. Por isso que quando alguém critica o nosso comportamento, é como se desestabilizasse tudo aquilo que nós construímos. Por quê? O fato de eu fazer alguma coisa não significa que todo mundo vai aprovar. Nunca vai existir unanimidade, nunca vai existir aprovação absoluta dos comportamentos de ninguém. Não interessa o que ela esteja fazendo. Muitas pessoas, por melhor que você faça, não vão gostar dos resultados. Outras, você pode estar fazendo coisas absurdas e elas vão estar te aplaudindo. Então nós temos que entender essa diversidade de reações. Não é porque algumas pessoas não gostam do que eu faço que é necessariamente ruim. Não é porque a maioria me aplaude que o que eu estou fazendo é bom. Nós temos que prestar atenção se aquilo que nós estamos fazendo está trazendo bons resultados. Nós temos que ter o cuidado de saber se as opiniões que nós ouvimos refletem realmente a verdade. Então, procure aquelas pessoas capazes de ser honestas para te dizer, isso que eu estou fazendo, o que você pensa sobre isso? Ouça a opinião dela, mesmo que não seja um elogio, não seja um aplauso, ouça, pondere e veja se há como melhorar. Tem um jeito de fazer diferente? Quem olha de fora, olha com um olhar descontaminado. O olhar de fora não está envolvido afetivamente na situação, é muito mais próximo de uma realidade do que quando a gente está contaminado de afetos. Pais, esposas, irmãos, familiares de pessoas com a síndrome de dependência, muitas vezes começam a se sentir culpados e responsáveis por esse problema nos membros da família. E a primeira coisa que nós temos é que nos libertarmos da culpa. Nós não temos culpa pelas escolhas das outras pessoas,
Podemos sim ter errado nas nossas relações, podemos ter falhado, mas, mais uma vez, lembramos que somos gente, e como gente nós erramos. Agora, o fato de eu errar não significa que o meu erro vai implicar na escolha do outro em agir mal, e eu tenho culpa disso. Desconstrua estas coisas que foram incutidas na sua cabeça e se livrar de crenças. Quanto mais antigas essas crenças, mais difíceis elas se tornam da gente modificá-las. Mas à medida que a gente vai adquirindo novos conceitos, nova forma de pensar sobre nós mesmos, sobre a vida, nós vamos nos dando outra possibilidade de viver melhor, de fazer diferente. Aceitar-se como gente é pensar sobre si mesmo como um ser inacabado. Não estamos prontos. Ninguém chegou num ponto da vida que não precisa aprender mais nada. Ninguém atingiu uma esfera de divindade que está acima do bem e do mal, que está fora do nível de críticas, que está fora do nível de falhar. Até o último instante que permanecemos aqui, estaremos suscetíveis a erros, a falhas, porque somos humanos, estamos nos aprimorando, estamos tentando nos melhorar. Algumas pessoas conseguem fazer mais rápido a mudança de comportamento, para outras é mais difícil. Como gente, temos que ter a tolerância de aceitar essa diferença no processo evolutivo de cada um. Quem nós pensamos que somos, onde a gente pensa que está, para achar que o outro deveria estar melhor. Nós estamos numa condição tão superior assim? Cada um está exatamente no nível que consegue estar. Ninguém falha de propósito, ninguém erra intencionalmente. Por mais absurdo que seja o resultado dos nossos atos, é o melhor que a gente está conseguindo fazer. E quanto mais consciência disso nós tivermos em relação a nós mesmos, mais tolerante nos tornamos com as falhas das outras pessoas. Mais a gente aceita que não é porque eu consegui transcender uma situação que o outro vai conseguir também. Ele pode conseguir também, ou não. Mas nós temos o dedo em riste para botar na cara das pessoas e acusá-las dos defeitos, das falhas, como se a gente estivesse numa condição muito boa. A partir do momento que a gente desarma esse dedo de seta que aponta, que acusa, que julga a nossa fala e começa a pensar sobre nós mesmos. Por pior que seja a nossa condição, é a melhor que a gente consegue estar. Mas não significa que é o nível de perfeição. Por mais que nos esforcemos, por mais que a gente consiga melhorar, nós não vamos atingir esse nível, nós não temos a escolha de chegar num ponto de acusar ninguém. Mas nós fazemos isso. E vamos fazer até morrer. E a gente deve ter consciência dessa condição, dessa falibilidade, para tentar fazer o mínimo possível. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, a gente fala mal dos outros. As pessoas falam assim, não, eu não falo. Não, talvez só eu fale. Né? Lógico que fala, todo mundo fala mal. Só que a gente prefere dizer, fala assim, não, eu não estou falando mal, eu estou fazendo um comentário porque a pessoa fez isso. Ela atenua a crítica, ela atenua o modo de falar. Se eu estou colocando os defeitos de uma pessoa em evidência, eu estou falando mal. E por que a gente fala mal das pessoas? Porque é mais fácil enxergar no outro do que enxergar em nós. O olho é projetado para fora, não é projetado para dentro. Então a gente enxerga o outro, mas não enxerga nós mesmos. A gente não consegue enxergar. Por isso que o outro é espelho. Muitas vezes, o que nós falamos das pessoas não tem nada a ver com elas, tem a ver conosco. Tem a ver com a nossa situação. Olha um exemplo interessante. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem no celular de uma amiga, que o que aconteceu? Há 15 dias atrás, ela foi para o hospital. Na sexta-feira à noite, ela saiu do trabalho, passou mal e foi para o hospital. Aí um amigo nosso ligou e falou assim, estou tentando falar com essa pessoa e não consigo, porque você está internada. Ele falou assim, nossa, mas passou mal na sexta-feira, por que não? Ela queria passar na segunda para faltar no serviço. Né? E eu falei isso para ela, falei assim, deixa esse sujeito comigo, e ele trabalha com ela. Hoje ela mandou uma mensagem dizendo assim,
Olha, aquele infeliz chegou hoje no trabalho, passou mal e foi para o hospital. Eu sei que ele está doente, mas eu não pude deixar de dizer, assim, você fica doente na segunda. Aquilo que ele falou, é lógico que ele não ficou doente de propósito hoje, mas aquilo que ele falou era um pensamento, era um sentimento dele. Se tivesse ficado doente na segunda, tinha abonado o dia de serviço. Era ele que sentia aquilo. Aquilo que a gente fala das pessoas, muitas vezes, tem a ver conosco. Não tem a ver com o outro. O outro, muitas vezes, nem entende o que a gente está falando. A gente está falando assim, porque o fulano, se ele fez isso, é porque ele pensa assim, 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 assado. Às vezes a pessoa não consegue nem entender a nossa linha de raciocínio, o que a gente fez para chegar àquela conclusão, e a gente está colocando esse predicado na vida das pessoas. Nós atribuímos aos outros aquilo que a nossa compreensão é capaz de formular. Nós criamos uma explicação para comportamento sem entender. A gente vê o que uma pessoa está fazendo, acha que entendeu por que ela faz e afirma aquilo com uma convicção, como se a gente realmente entendesse. Se você conversar com essa pessoa e falar assim, mas por que você fez isso? E der a chance dela falar e conseguir ouvir sem interferência das tuas crenças, você vai ver muitas vezes o quanto que é surpreendente, o quanto a gente erra. O quanto as nossas interpretações são equivocadas. Mais fácil perguntar, mais fácil ouvir, mais fácil modificar. Por quê? O outro é gente também, o outro também falha, o outro também não é Deus. E quanto mais você se conhece, quanto mais você se compreende, mais condição de entender o outro. Por que a gente é intolerante com as pessoas? A gente não dá conta dos nossos sentimentos. A gente costuma acreditar às outras pessoas a nossa incapacidade de controlar as nossas emoções. Preste atenção como é comum a gente dizer assim, eu não vou falar nada porque se eu falar o que eu estou pensando, eu vou desmontar aquela pessoa. Será que vai desmontar mesmo? Você não vai falar nada, não é porque você vai desmontar essa pessoa, é porque você não tem a habilidade para dizer para ela o que realmente você pensa de uma forma respeitosa. Fala assim, eu não vou nem conversar com essa pessoa porque eu não lido com gente assim. Não dou conta de gente assim. Gente assim me tira do sério. São as pessoas que me tiram do sério. Eu é que não tenho o autocontrole das minhas emoções para lidar com comportamentos muito diferentes do meu. Eu é que imagino que as pessoas devam se comportar segundo a minha vontade. Eu não sei se eu já falei aqui da história do leito de Procusto. Já contei isso aqui? Leito de Procusto? Ou cama de Procusto? É uma lenda que diz que Procusto era o dono de uma hospedaria. Ele tinha uma hospedaria e ele tinha todas as camas padronizadas. E ele recebia os hóspedes nessa pousada dele, e o hóspede tinha que se ajustar à cama. Se o hóspede fosse muito pequeno, ele esticava o hóspede até ficar exatamente do tamanho da cama. Se o hóspede fosse muito grande, ele cortava parte do hóspede para o hóspede se ajustar ao tamanho da cama. E nós temos muito de Procusto. Nós temos um padrão de pensamento, uma linha de raciocínio, que quem pensa diferente, a gente quer forçar a mente dele a caber dentro das nossas crenças. Quem tem uma visão mais ampla do que a nossa, a gente quer restringir, a gente quer cortar e fazer o pensamento da pessoa caber dentro da nossa limitação. Então nós temos muito de Procusto, quando na verdade é a cama que tem que se ajustar ao hóspede e não o hóspede à cama. Nossa capacidade de compreensão deve ser flexível bastante para que a gente consiga compreender mais. Mas isso é um exercício para praticar todos os dias. Essa capacidade de aumentar a nossa tolerância, o nosso entendimento, a nossa compreensão. E nós conseguimos ampliar tudo isso através do estudo, através do conhecimento, através da prática da tolerância. Quando a gente começa a assumir mais a responsabilidade pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. E como fazemos isso? Primeiro, ao invés de dizer que as pessoas me irritam, começa a prestar atenção quando você fica irritado. Se eu estou conversando com uma pessoa e no meio dessa conversa eu começo a me irritar,
percebe que já há uma mudança no verbo. Essa pessoa não começou a me irritar, eu comecei a me irritar com ela. Verbo sempre na primeira pessoa. Por que que eu estou me irritando? Começa a se perguntar, por que que eu estou ficando irritada com essa conversa? A partir do momento que você admite que você tem emoções negativas, que você sente inveja e irritação, que você sente raiva, que você odeia até, você se dá a chance de mudar isso. Se você pergunta para uma pessoa no meio de uma irritação, fala assim, por que que você está, José, por que que você está irritado com a Maria? Não, eu não estou irritado, ele que me tira do sério. A culpa sempre é do outro. Assuma a responsabilidade pelo que você sente. Por que que eu me irrito? No momento que voltamos a nossa atenção para nós mesmos, nós estamos nos dando a oportunidade de crescer mais, de nos conhecermos mais, de alterar o nosso padrão de pensamento que nos faz agir sempre com rigidez, sempre da mesma forma, sempre de modo estereotipado. Quando a gente coloca o verbo na primeira pessoa, por que que eu não consigo falar para as pessoas o que eu tenho vontade? A gente já tem uma resposta pronta, porque essa pessoa é irracional, não adianta eu querer falar, ela não me deixa, ela me corta. Ótimo, a hora que ela te cortar, ouça. E depois diga, agora você vai me ouvir. Aprenda a se colocar de forma respeitosa nas situações. Eu tenho que pensar em mim como uma entidade separada das outras pessoas. Quem é o outro? O outro é aquele que não sou eu. O outro é alguém diferente de mim, que pensa, sente, age e se comporta diferente de mim. Por que que eu quero que ele pense como eu? Por que que eu quero que ele responda como eu gostaria que ele respondesse? É diferente, não vai agir igual. Eu preciso dizer para essa pessoa o que que eu sinto em relação ao que ela faz. Eu preciso me dizer por que que eu sinto certas coisas. E muitas vezes nós nem sabemos por que que sentimos. Porque nossa cabeça está tão incutida de crenças que desenvolvemos lá no passado, que hoje elas simplesmente atuam e faz com que a gente acredite que somos muito mais desenvolvidos do que somos na realidade. Nós estamos num processo maravilhoso de evolução. Estamos numa condição muito boa, mas longe da perfeição. Longe de sermos deuses. Somos apenas gente. E como gente, nós temos o direito de errar, nós temos o direito de repensar as nossas vidas, nós temos o direito de aprender todos os dias. Então lembre, a cada instante, eu sou humana. E nada que vem de outro ser humano pode me assustar. Eu sou humano. Eu sou gente, e essa condição me coloca num nível de imperfeição muito grande. Por isso eu tenho que melhorar todos os dias. Por isso eu tenho que voltar o meu olhar para dentro das minhas ações, para dentro dos meus sentimentos e me questionar muito mais por que que eu faço as coisas e não por que que o outro está fazendo. E quando se trata de parente com problema de dependência química, a gente deve entender que aquilo é uma consequência. Qual que é a causa? Se eu realmente quero saber o que que o outro está sentindo, eu preciso conversar. Nem sempre o diálogo vai ser fácil, mas a partir do momento que não tem um dedo acusatório, mas um ouvido para ouvir mais do que um dedo para acusar, a chance de aproximação é muito maior. No momento que a gente consegue reprimir as nossas críticas, deixar baixo o nível de crítica, eu quero entender, então ouça, porque no momento que alguém confia em mim, eu digo, me conte o que está acontecendo com você. E a pessoa começa a falar, e eu falo assim, mas aí, ó, tá vendo por que que você faz isso? Na hora, aquela pessoa vai se inibir e vai parar de falar. No momento que ela fala, e por mais absurdo que soa aos meus ouvidos, eu consigo continuar ouvindo, eu consigo entender que aquelas são as razões da outra pessoa, não as minhas. Aqueles são os motivos da outra pessoa. Diferente dos meus, fica mais fácil para que essa pessoa estabeleça um vínculo de confiança e tenha vontade de continuar falando. Como gente, eu preciso parar de interferir e ouvir mais. Se a gente lembrar todos os dias, a todo tempo que somos humanos, nós nos daremos muito mais a oportunidade de nos melhorarmos, ok? Desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus e tenham muita paz.